Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, Nanda Farias, tudo bem? Seja bem-vinda. Pastor Cláudio, Edilene, sejam bem-vindos. Ivanildo, hoje estamos aqui para falar sobre mais um testemunho cristão. E nosso convidado já chegou aqui, eu vou fazer o convite para ele. Prontinho. Dani Bruno. Pastor Ivanildo, vira sua câmera. Pronto, agora sim. A paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo em paz, graças a Deus. Que prazer estar falando com você. Prazer todo meu. Obrigado por aceitar o convite, para que testemunhar sobre a sua vida. Eu creio que tem vidas serão edificadas aqui através da sua história, do seu testemunho. Você pode se apresentar. Amém, amém. Pode ficar à vontade para se apresentar e dar continuidade aí que tem para falar para os nossos corações, tá bom? Pronto, muito obrigado. Desde já eu quero agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida, por esse trabalho tão belo, né? Que é, através das redes sociais, edificar vidas. Sim. Quero aqui também louvar a Deus por todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Deixa eu mandar logo um abraço antes que eu me esqueça para a minha família, que estão ligados. Já disseram para mim, se eu não mandasse abraço, ia cobrar, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Cláudio Ribeiro, né? Que é o meu pastor presidente, que é a cidade que eu estou residindo atualmente, que é a cidade de Capim Grosso. Sou pastor Ivanildo, sou natural da cidade de Cairu, na Bahia, mas atualmente eu estou residindo na cidade, no campo de Capim Grosso, na Bahia. Amém. Pode dar continuidade para o seu testemunho, fica à vontade, viu? Amém. Bem, para iniciar, eu quero deixar um texto bíblico que se encontra em João, um texto muito conhecido, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus, que eu tive o privilégio de conhecer verdadeiramente no ano de 1995, aliás, no ano 2005. No ano 2005 foi quando eu tive o privilégio. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal aqui de Capim Grosso, da cidade de Capim Grosso, os irmãos aqui que começaram a entrar, né? Especial para o pessoal do Povoado do Peixe, os irmãos lá do Povoado do Peixe. Um forte abraço, Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E no ano de 2005 foi o ano que eu conheci verdadeiramente esse amor de Deus. Eu sempre fui uma pessoa dedicada e na minha adolescência, eu desde jovem, eu comecei a me dedicar à Igreja Católica da minha cidade, Cairu, desde adolescente, desde jovem. E ali, com a minha dedicação, eu consegui fazer parte de alguns grupos ali naquela cidade, naquela igreja, e
fazendo parte, eu comecei a crescer. Comecei a crescer. E nesse crescer, eu comecei a me tornar um dos líderes naquela comunidade, naquele segmento. Me tornei um dos líderes. E por ter me tornado um dos líderes, eu comecei cada vez mais a me dedicar. E nessa dedicação, nasceu um desejo dentro do meu coração. Nasceu um desejo dentro do meu coração, que era me tornar o primeiro padre daquela cidade. E para isso eu caminhava, para isso eu comecei a investir nesse desejo. Só que a Bíblia diz que o homem, ele planeja, mas o executar vem de Deus. E o que eu não sabia é que eu estava fazendo um investimento, mas aquele desejo, aquele pensamento, aquela vontade de me tornar o primeiro padre da minha cidade, o que eu não sabia é que Deus estava escrevendo uma nova história para mim. E naquela dedicação, eu cresci de tal maneira que eu já estava celebrando, né, missas, e aquilo para mim era honroso. As pessoas, em muitas missas nas comunidades, né, de novenas, trezenas, nas pequenas igrejas ali da comunidade. Era honroso para mim os responsáveis daqueles festejos chegar e dizer: não, nós queremos que você participe, nós queremos ver você celebrar a sua celebração de missa, né? E nós queremos. E aquilo ali foi me cativando cada vez mais, e o desejo aumentava cada dia mais. E nessas celebrações de missa eu me destaquei tanto, eu me dediquei tanto, que chegou um dia que eu, né, por várias vezes eu já tinha até celebrado, como se chama, missa de corpo presente, pela ausência naquela época do padre, daquela época não estar na cidade, e eu cheguei até celebrar missa de corpo presente. Eu celebrava a missa, a única coisa que eu não fazia era dar, né, e nem consagrar a Eucaristia, porque só isso só o pároco, só o padre, né, tem autoridade na Igreja Católica espiritual para, né, fazer naquela época, mas hoje já se mudou muito. Só que assim, os meus amigos, os meus amigos chegavam para mim e aí diziam para mim: rapaz, eu não acredito, você vai ser padre, rapaz, e você vai ficar sem casar, você vai conseguir ficar sem mulher, rapaz. E eu confesso, eu dizia para eles: rapaz, se tem uma coisa que não me impede de ser padre, é mulher. Se tem uma coisa que não me impede de ser padre, é mulher. Porque eu estava decidido. E realmente eu tinha a convicção, eu tinha certeza que mulher, eu falava para os meus amigos, eu tinha essa convicção no meu coração, que mulher não iria me impedir de realizar esse sonho meu e o sonho ali da minha comunidade. Só que aí, Jesus, ele me pega, me visga, vamos dizer assim, através de quê? De uma mulher. Interessante isso, né? Sim. E ali eu dediquei a minha vida, dediquei a minha adolescência, né? Dediquei a minha vida, dediquei a minha adolescência à Igreja Católica naquela época. Virei noites e mais noites preparando festejos, né? De festejos dos santos ali daquela cidade. Noites e mais noites preparando, e noites e mais noites ali, né? Tinha muitas vezes que a gente entrava, eu e a equipe entrávamos
às 9 horas da noite. E quantas vezes eu via o dia, né, chegar às 5 da manhã e a gente fazia ali todo o preparo que tinha que fazer, alvorada às 5 da manhã, e às 6 horas corria, voltava para casa para tomar banho, para me arrumar, para poder voltar, né, para a celebração da missa, participar de tudo aquilo. Então eu dediquei a minha adolescência e eu disse para eu entrar no, no seminário, para ser seminarista, para daí então estudar para padre, eu precisava concluir o segundo grau, né? Segundo grau, então eu disse, quando eu concluir no ano 2000, assim que eu concluir, eu vou entrar, né? Vou entrar e vou estudar, vou realizar esse sonho, e para mim seria uma honra, seria um prazer me tornar o primeiro padre da minha cidade. E assim, no ano 2000, eu concluí o segundo grau e me aparece uma jovem. Nessa época eu estava trabalhando na reforma do convento e me aparece uma jovem enviada de Deus, né? Enviada de Deus, que quando essa jovem ela tinha amizade com o meu irmão, né? O meu irmão, e aí quando eu vi essa jovem, eu senti algo que eu nunca tinha sentido por mulher nenhuma, né? E aí eu peguei, turbou a minha mente, porque eu dizia que mulher não era o problema de me impedir. E agora apareceu. De... E aí agora aparece essa jovem e o coração começa a acelerar, eu começo a sentir um sentimento, né, de um amor verdadeiro, algo que eu nunca tinha sentido, né, algo que eu nunca tinha sentido, e turbou a minha mente. E aí eu procurei, naquela época, uma das autoridades da igreja ali católica e conversei com ele. Eu disse, rapaz, eu vi uma jovem ali e eu comecei a sentir por ela que eu nunca senti na minha vida. E aí ele começou a me dar conselho, olha, você não pode, não sei o quê, vá por esse caminho, vá por cá. E aí, só que não teve jeito. Não ficou pra onde correr. Não teve pra onde correr. E aquela jovem, depois eu peguei uma amizade com ela, né, que é a Sara, do povoado da ilha de Boipeba, né, que é a minha esposa, praticamente foi a mulher, foi ela que me ganhou para Jesus, porque foi através dela que eu tomei coragem, foi através dela que eu tive coragem de enfrentar o sistema, né, de enfrentar o sistema, vamos dizer assim, que existem coisas que eu não vou poder falar aqui, né? Existem coisas, eu vou cortar aqui um pouco, porque tem coisas que eu não vou poder falar aqui. Entendo. Mas foi através de Sara que eu conheci a Jesus. Eu comecei a conversar com ela, né? E aí ela disse para mim que não tinha, ela não tinha como namorar comigo, porque eu não era crente, né? E aí eu fiquei sabendo depois que crente não tinha como namorar com pessoas que não era crente, né? Deixa eu colocar no silencioso aqui, que estão me mandando algumas mensagens para não ficar esse som. E aí eu peguei e fui me aprofundando como era isso, e aí já que ela só poderia namorar com pessoas que eram crente, e aí eu disse, eu vou ter que aceitar a Jesus. E aí eu não tive coragem, eu ainda com muito medo, eu tinha certeza que o amor que eu estava sentindo por ela é um amor verdadeiro, mas eu tinha muito medo de como seria, de como o povo iria receber essa notícia, Sim, né? imagino. De eu agora estar numa igreja evangélica, de como seria tudo isso na minha comunidade, uma cidade que não é tão grande assim. Só que aí eu disse, eu sei o que é que eu vou fazer. Eu vou me mandar para a ilha, que é de Boipeba, a ilha de Boipeba,
Boipeba, onde ela reside, né? E aí, lá, eu aceito Jesus. Porque aqui na minha cidade, Cairu, não tenho coragem. Não tenho coragem. E aí, fui para Boipeba, aceitei a Jesus lá. Né? Depois eu retornei para minha cidade. Retornei para Cairu. E aí me aconteceu algumas coisas que eu enfrentei uma situação que eu não esperava enfrentar, né? E por ética eu não vou ir ao profundo aqui, porque algumas coisas eu não quero falar aqui, né? E eu lembro que com um mês mais ou menos que eu tinha aceitado a Jesus, a minha família está aqui assistindo, e isso eu vou falar. Com um mês mais ou menos que eu tinha aceitado Jesus, eu fui ali para Boipeba, resolvi tirar alguns dias de férias e fui para conhecer também melhor a família de Sara, né? A minha esposa. Fui para conhecer melhor a família. E eu lembro que no segundo dia que eu estava ali, às 5 horas da manhã, eu tinha mais ou menos um mês que tinha aceitado Jesus. Às 5 horas da manhã, o meu telefone tocou. Meu telefone tocou. E quando eu atendi o telefone, era uma de minhas irmãs dizendo para mim que eu retornasse para Cairu, porque a nossa mãe estava doente e ia precisar ser transferida para uma cidade próxima à nossa cidade, né? Que ela estava muito doente e precisaria ir para Santa Casa de Misericórdia, em Valença, que tem mais suporte, e que eu retornasse para Cairu. E naquele dia ali, de imediato, era um dia de domingo, uma dificuldade muito grande de transporte, mas consegui uma lancha até Cairu e fui. E quando eu cheguei ali em Cairu, eu fui para casa e estava a minha família em desespero. Estava em desespero porque a situação, o estado de minha mãe era um estado grave, né? E no outro dia, na segunda-feira, eu fui para Valença, para o hospital, visitar minha mãe. E tudo isso que aconteceu, teve uma pessoa, né, na época o líder religioso, que ele chegou para mim e disse que tudo aquilo estava acontecendo porque eu tinha saído e tinha vindo para a igreja evangélica, porque eu tinha aceitado a Jesus. E que a vida, eu lembro que as palavras que ele usou foi que a vida de minha mãe estava em minhas mãos. Que se eu retornasse de onde eu tinha saído, a minha mãe voltaria viva para casa. Viva para casa. A minha família está assistindo. A minha família, estou vendo que tem minha sobrinha, minhas irmãs, estão assistindo essa live e sabem muito bem disso. Que aquela pessoa, aquele líder, ele falou isso para mim. Olha, a vida de sua mãe está em suas mãos. Se você retornar de onde você saiu, ela volta para casa viva. Mas se você não voltar, ela retorna dentro do caixão. E eu chorei muito. Eu me desesperei. Desesperei, não só eu, mas a minha família também se desesperou. Ouviu o desespero das minhas irmãs, né? E algumas delas chorando, dizendo para mim, meu irmão, volte, volte, volte. E na segunda-feira eu fui para o hospital visitar minha mãe. E quando eu cheguei lá, o médico disse que o estado dela era muito grave e ia ter que transferir ela para o Hospital Geral em Salvador, porque ali em Valença não tinha mais como segurar ela. E de imediato nós entramos em contato com, naquela época, com o prefeito, com a secretária, e de imediato o prefeito naquela época providenciou tudo, providenciou a ambulância, tudo para levar, transferir minha mãe para Salvador. E quando eu vi o estado que minha mãe se encontrava,
Eu saí, não tive mais força para ver ela naquele estado, e eu saí do quarto que ela estava, fui para um jardim que tem no hospital, sentei no jardim, no banco, sentei, e chorando eu baixei a minha cabeça e só fazia chorar. Porque eu nem orar eu sabia orar. Nem orar eu sabia orar ainda, novo convertido. E baixei a minha cabeça e comecei a chorar. E quando eu estava com a cabeça baixa chorando, eu vi que alguém tocou no meu ombro. Alguém tocou no meu ombro. Quando eu levantei a cabeça, era a pessoa que tinha me dito que minha mãe, se eu não retornasse, que minha mãe ia morrer. Era essa pessoa. Ele tinha ido também visitar a minha mãe. E aí, quando eu levantei a cabeça, ele chegou e disse para mim: olha, a vida de sua mãe está em suas mãos. Você decide o que fazer. E ali eu turbei meu coração, turbei a minha mente e eu disse para mim que eu não carregaria aquele peso. Eu não carregaria aquele peso, aquela culpa de minha mãe ter morrido por causa de mim. Então, eu confesso que eu cheguei até a pensar em tirar minha vida. Se minha mãe morresse, eu tiraria a minha vida. Porque eu sei que a minha família iria me culpar por aquela morte. E a minha consciência também. Então, eu saí desnorteado daquele hospital, chorando pela rua e sem saber o que fazer e para onde ir. Mas aí eu ouvi a voz no meu coração que bradou muito forte. Quando uma voz disse para mim: procure o seu pastor. Vá para a casa do seu pastor. Porque eu tava de um jeito que eu disse: eu não queria ir para minha casa. Eu não queria ir porque a situação de minha mãe estava muito crítica e o desespero dentro da minha casa estava muito grande, na casa de minha mãe. Então eu não queria voltar para casa. E aí eu ouvi a voz no meu coração dizendo: vá para a casa do seu pastor. Vá para a casa do seu pastor. Na época era pastor João, um homem de Deus, meu primeiro pastor, o homem que me ensinou os primeiros passos, né? Pastor João foi o homem que me ensinou meus primeiros passos na minha caminhada, né, como cristão. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor João, pela vida de sua família. E ali eu voltei para minha cidade e fui para casa do pastor João. E chegando ali, eu lembro que eu estava em um estado de choque tão grande que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. E ali eu fiquei mais ou menos 20 minutos só chorando, e depois de 20 minutos eu consegui me acalmar e eu expliquei a situação para o meu pastor na época, João. E quando eu expliquei a situação para ele, ele pegou a Bíblia e me mostrou, começou a ler vários textos bíblicos para mim. Vários textos bíblicos para mim. Textos que eu não conhecia. E ele disse para mim, naquele dia, ele disse: meu filho, o Deus que você serve hoje é o Deus vivo. O Deus que você serve hoje é o Deus dono da vida, é o dono da vida. Hoje você serve ao Deus verdadeiro. Hoje você serve ao Deus verdadeiro. O Deus que você está servindo hoje é o Deus do impossível. E ali, depois que fiquei mais de uma hora ali, no final ele orou com a sua família. E ele disse para mim: vá para casa. Vá para casa. Descanse o seu coração. Não chore mais. Porque a sua mãe não vai vir dentro de um caixão. A sua mãe vai vir andando para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu peguei aquela palavra. E fui para casa. Cheguei em casa
aquele alvoroço todo na casa de minha mãe, aquele desespero. Mas dentro do meu coração, aquela palavra do pastor João bradava no meu coração dizendo, ela não vai vir dentro do caixão, ela vai vir andando para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu disse para minhas irmãs, a nossa mãe não vai morrer. A nossa mãe não vai morrer. A nossa mãe vai vir andando para casa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha mãe não precisou ser transferida para Salvador. A minha mãe teve melhora e com 3 dias depois a minha mãe recebeu alta e a minha mãe voltou para casa andando e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E até hoje a minha mãe está viva. A minha mãe até hoje está viva, né? Deus é maravilhoso. E eu tenho certeza que a minha irmã Marli Souza está aqui dando glória a Deus, né? E as minhas irmãs conhecem essa história, conhecem. Né? Que no começo da minha fé eu enfrentei esses dias difíceis. E eu tenho certeza que se a minha irmã Marli estiver colocando para minha mãe estar ouvindo, eu tenho certeza que ela, nesse momento, a minha mãe deve estar chorando. Porque ela lembra do dia que ela estava internada nesse hospital, no estado grave, né? E Deus curou a minha mãe. Eu creio. A minha mãe está viva até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, o homem queria, que desejava, que sonhava se tornar o primeiro padre da sua cidade, Deus transformou em um pastor da sua cidade. Deus é maravilhoso. Deus transformou em um pastor da sua cidade. Hoje, eu saí da minha cidade. Hoje eu estou residindo na cidade de Capim Grosso. Estou pastoreando uma congregação. Estou aqui auxiliando, ajudando o pastor Cláudio, né? O pastor que Deus, o homem que Deus, pastor Cláudio e irmã Luana, o casal que Deus colocou na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, para nos abençoar. E foi o mesmo que me indicou, né? O mesmo que me indicou a convenção, para que hoje eu possa estar aqui dizendo para vocês que o adolescente que lá atrás sonhava ser o primeiro padre da sua cidade, hoje está aqui dizendo para você que Deus transformou e Deus abençoou através do homem de Deus que me indicou a convenção, a nossa amada convenção, no qual eu mando um abraço aí a todos os pastores, ao nosso presidente, né? Deus transformou em um pastor. E por que eu li o texto de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Porque se não fosse o amor de Deus por mim e pela humanidade, eu não estaria aqui hoje para contar a minha história. Eu não estaria aqui hoje para dizer para vocês que Deus, Ele faz o impossível. Que Deus, Ele muda a história. Que nós escrevemos a nossa história, mas a nossa história não acontece como nós queremos. O poder da nossa história está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E eu estou vendo aqui que tem muita gente da minha cidade, Cairu, né, assistindo. E eu louvo a Deus pela vida dos meus conterrâneos, né? Estou vendo aqui que tem muitos irmãos aqui da cidade de Cairu, essa cidade que eu amo. Essa cidade que eu amo, essa cidade... Quero mandar um abraço para todos os irmãos da Assembleia de Deus em Cairu, né? Onde eu cresci, foi onde eu aceitei a Jesus, foi onde eu aprendi. E eu sempre digo que
que Deus ele colocou homens de Deus na minha vida para que eu chegasse onde eu cheguei. A minha história é aqui só. Eu não cheguei por acaso. Deus levantou homens de Deus para me ajudar. E eu reconheço isso, né? Reconheço, louvo a Deus pela vida de todos os meus pastores, né? Meu primeiro pastor, que foi pastor João. Meu segundo pastor Eliezer, que hoje dorme no Senhor. Meu terceiro pastor, que foi o pastor Cláudio, né? Foi o homem que me indicou a convenção. Meu quarto pastor Floresvaldo de Freitas, né? E hoje estou aqui com o pastor Cláudio novamente. Mas eu reconheço que Deus colocou esses homens na minha vida para escrever também a minha história. Sim, com certeza. Para me ajudar. Porque se não fosse eles, eu reconheço que eu não estaria aqui também, né? Que foram homens que me incentivaram, foram homens que me ensinaram. Então, hoje eu me tornei o homem que eu sou, porque lá atrás Deus colocou mestres para me ensinar. E Deus, ele tem me honrado, né? Deus, ele tem me honrado e Eu creio. eu tenho certeza que Deus, ele vai, né, honrar a todos aqueles que deixar, que permitir, a todos vocês que estão nos assistindo, eu quero dizer para você, se você permitir que Deus escreva a sua história, você verá que Deus ele vai escrever a história mais linda da sua vida. Porque hoje eu posso dizer para vocês, de tudo aquilo que eu passei lá no passado, hoje eu posso dizer para você, eu estou vivendo, Deus tem escrevido uma história muito linda para mim, né? E eu sei que eu estou apenas no começo. Estou apenas no começo. Estou vivendo apenas um começo do melhor de Deus para a minha história. Então, Bruno, eu espero que daqui a, vamos dizer, 5 anos, daqui a 5 anos, em nome de Jesus, eu vou estar participando mais uma vez desse seu trabalho. Em nome de Jesus. E Eu creio. E eu vou te contar a segunda parte da minha história, do dia de hoje até daqui a 5 anos. Pronto. Em nome Do que de Deus vai Jesus. fazer na minha vida e do que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas através da minha Eu vida. creio. Porque nós fomos chamados para ser canal de bênção, né? Então eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade de você estar me dando, né? De eu contar um pouco da minha história e que Deus continue te abençoando, né? Para que você continue fazendo esse lindo trabalho, que eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas através desse trabalho que você está fazendo. A minha gratidão a Deus pela sua vida. Fique à vontade para fazer. Olha, quem está chegando aqui é minha esposa. Ó, fica só um pouquinho aí. Eu vou apresentar para vocês, Vai. né? Eu vou apresentar para vocês a mulher que Deus usou para tirar a batina. A batina. Por que eu digo a batina? Porque eu já vestia a batina. Eu já vestia, né? Eu já me vestia, né? Eu já vestia uma batina porque eu ajudava as missas, né? Né? Eu era mais do que coroinha, como as pessoas chamam, né? Eu era mais do que coroinha, porque eu já celebrava missas. Então, essa é a mulher, vou apresentar para vocês a mulher Fique à que Deus vontade, usou. fique à vontade. Essa é a E minha irmã, mulher. paz do Senhor, tudo bem? A minha esposa, a mulher linda, Deus abençoe. que Deus colocou, né? Que Deus tem nos abençoado, Eu creio. né? E essa é a mulher. É linda, né? Olha, Deus, ele é perfeito. Deus é... Maravilhoso. Aí assim, como é que não desiste de ser padre? Como?
Não tem como não desistir. Não tem como de não desistir. Né? Na paz do Senhor, irmãos. Tem muitos irmãos de Cairu, né? Nossa família está assistindo. Tem muita gente também do Peixe. Tem muita gente daqui de Capim Grosso. Na paz do Senhor, irmãos. Para os assistindo da paz. Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um. Amém. E é um prazer estar aqui com você. A paz do Senhor para todos, o pessoal aqui Capim Grosso, todos que estão assistindo, Amém. o pessoal do Peixe, Pessoal de família, Cairu, Deus continue abençoando. Ô, Glória! Foi esta mulher que no ano 2000, lembro como hoje, eu me informando, você vê como Deus faz, né? Eu disse, quando eu me informar, quando eu concluir o 2º grau, eu arrumo a minha mala e vou estudar para ser padre. No caso, E você ia justamente pra no ano onde? 2000, eu ia para Margosa. A Margosa tem um seminário, tem um centro, né, de formação, onde as pessoas passam um bom tempo lá estudando, né, para se formar. Eu ia para Margosa. Eu ia ser seminarista, como é chamado, os primeiros passos, né? Primeiros passos, você não entra logo assim para estudar para ser, você tem que passar um bom tempo ainda, né? Em uma função para dali você começar, né, a desempenhar. Eu ia para Margosa. E aí no ano 2000, né, quando eu me preparava, quando eu estava me concluindo o 2º grau, conheço Sara. E aí mudou tudo. Né? Mudou tudo, foi a mulher que Deus usou para escrever uma nova história para a minha vida. Amor à primeira vez. Fique à vontade, viu? Para fazer alguma pergunta. Pronto, tranquilo. Eu só tenho 2 dúvidas. Quando você cresceu num lar de catolicismo ou você ficou na adolescência nessa religião, nessa doutrina? Eu cresci no lar. Cresci no lar. A minha família, né, sempre foi, né, católicos. Eu cresci em um lar. E assim, olha, eu hoje estou na Assembleia de Deus, faço parte do ministério. Esse ministério abençoado, né? Um ministério abençoado. E eu louvo a Deus por esse ministério, louvo a Deus pela nossa convenção, uma convenção muito organizada, né? E para você ver, eu sentava na praça a conversar com os amigos, uma praça que tem em frente à Igreja Assembleia de Deus lá em Cairu, e olha como eu criticava, rapaz, aquela igreja. Como eu criticava. Eu dizia, rapaz, para que tanto barulho? Para que tanto barulho? Né? Como diz o povo, eu era católico do pé roxo. Eu não era católico de nome. Eu era um católico romano praticante. Eu era um católico praticante. Sim. Né? Não era católico de nome. Então, a minha família sempre foi uma família praticante, sempre. Sempre. Até hoje, uma boa parte da minha família ainda continua ainda, né? Aí o pessoal está dizendo que lembra, ó. O pessoal está dizendo que lembra quando eu estava lá. Tem algumas pessoas fazendo pergunta aí, Bruno, se você puder ler para mim. Pronto, leio sim. Tem Thaís Fonseca. algumas perguntas aí. Thaís Fonseca fez a seguinte pergunta: quais foram a maior renúncia e dificuldade de se tornar um pastor? Olha, a maior renúncia, para mim, quando eu entrei para ser cristão, para mim, a maior renúncia para mim, e aí eu dou um conselho aqui para você, para mim a maior dificuldade, quando eu entrei para ser cristão, que eu tive dificuldade de largar, foi a bebida. E olha que eu bebia, como muita gente diz assim, não, eu bebo, mas bebo social. Eu bebo, mas bebo social. Tem muita gente que diz assim, né? Não, eu bebo, mas bebo social, eu não sou cachaceiro. Sim. E eu falava muito isso. Não,
Eu bebo, mas bebo social, não sou cachaceiro. Só que quando eu aceitei a Jesus, eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade de largar a cerveja. Eu tive dificuldade. E eu tive que lutar contra isso. Eu tive que lutar contra isso. Eu lembro como hoje que existia um trabalho social que eu fazia quando eu estava na igreja católica, que na minha época era um trabalho, eu vou falar aqui e vocês vão lembrar, que era a pastoral da criança. A pastoral da criança. Eu fazia parte. Eu era o coordenador da pastoral da criança na época, né? Trabalho muito lindo, trabalho social muito lindo, né? Naquela época. E quando eu aceitei a Cristo, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha conversado com o meu pastor na época e ele disse, não, continue fazendo esse trabalho, já que é um trabalho que você não precisa se envolver tanto, né, na igreja católica, porque era um trabalho que a gente fazia um cadastramento de criança na comunidade, a gente conseguia ajudas para famílias carentes, e eu continuei. E eu digo para você que as amizades ruins influenciam muito, Sim. porque eu percebi depois que a dificuldade que eu tive de largar a cerveja foi justamente porque das amizades. Por que das amizades? Mas aí um dia, eu lutando contra isso, um certo dia, eu novo convertido, eu saí da minha cidade para participar de um encontro na cidade de Santo Antônio de Jesus. Um encontro da pastoral da criança. E como o encontro ia começar no dia bem cedo, eu saí um dia antes. Saí um dia antes de Cairu, para poder... Tinha reservado já um hotel em Santo Antônio, porque eu tinha que estar cedo às 8 horas, e como a minha cidade, a dificuldade de transporte, tinha dificuldade, eu não ia conseguir estar às 8 horas para o início do encontro, eu saí antes. E quando eu estava dormindo naquele quarto de hotel, às 2 horas da manhã, eu recebi uma visita que eu nunca mais quero receber na minha vida. E às 2 horas da manhã, um demônio entrou naquele quarto. Um demônio entrou naquele quarto. E eu todo novo convertido, você sabe que ele é ousado, ele lê, ele começa... E eu estava lendo um livro falando acerca do nome de Jesus. Falando acerca do nome de Jesus. E eu estava nessa luta, querendo deixar, parar de praticar algumas coisas que eu tinha que deixar, renunciar. E às 2 horas da manhã, aquele demônio me pegou naquele quarto. E me garguelou, me pegou pela blusa aqui. E ele me tirou da cama. Ele me tirou da cama e ele me imprensou na parede e ele me suspendeu. E quando ele me suspendeu, eu disse para ele, em nome de Jesus, me largue. E aí ele deu risada para mim. Ele deu risada para mim e ele disse, você sabe que este nome na sua boca não tem valor. Meu Deus. E aí eu enfrentei uma batalha muito grande naquela noite que eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que aquele demônio ele iria me matar. Meu Jesus. E depois de um bom tempo ali, eu já sem fôlego, eu peguei e disse, Deus, que não seja por mim, mas seja pela autoridade do nome. Eu sei que eu estou falho, eu sei que eu sou falho, mas que seja pela autoridade do nome. E eu disse, em nome de Jesus, me largue, me deixe. Foi quando ele me largou. E ele saiu por aquela porta, atravessou aquela porta, saiu e eu caí no chão muito assustado, abri a porta às 2 horas da manhã, e abri a porta para pedir socorro, para chamar alguém. E chamar quem? Tá todo mundo dormindo, o hotel todo fechado, eu num lugar sem conhecer ninguém. E eu confesso para você que naquela noite eu não dormi mais. Eu não consegui dormir mais. Eu fiquei com medo daquele ser voltar, né? Aquele ser terrível. E eu não consegui dormir mais. E aquele dia foi o dia que eu resolvi dedicar a minha vida para Cristo. Glória a Deus.
Aquele dia foi o dia que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tomei uma decisão na minha vida. E eu digo para você que aquela noite foi uma noite, como disse o pastor Cláudio, foi um divisor de águas na minha vida. Foi a noite que eu resolvi, viver uma vida santa na presença do Senhor. Uma vida santa na presença do Senhor. E eu lembro como hoje que, quando terminou a reunião à noite, a gente foi para uma praça, e lá os colegas pediram a cerveja, encheram a cerveja e encheram o meu copo também. Encheram o meu copo. E eu peguei aquele copo de cerveja, eu me retirei alguns metros e olhei para aquele copo de cerveja e eu disse: Satanás, hoje eu tenho orgulho de dizer para você que na época eu ainda era um jovem, que eu não era casado. Eu disse: Satanás, a partir de hoje eu tenho orgulho de dizer para você que a partir de hoje eu sou um jovem de Deus. E a partir de hoje eu não bebo mais. E eu peguei aquele copo de cerveja e entornei aquele copo de cerveja. E eu digo para você que a partir daquele dia a minha vida foi transformada. E hoje eu me tornei aquele jovem que queria ser padre, venceu o desejo, venceu todo o desejo da carne, e hoje estou aqui. Hoje estou aqui como pastor. Né? Faz coisas e sendo transformado, sendo usado por Deus para transformar vidas. Eu creio. Sendo usado por Deus para transformar vidas. Eu creio. Amém. Só para tá quase encerrando a live já, quando chega uma hora, a live já encerra sozinha. Então, só vou ler mais uma pergunta de uma pessoa aqui, de Thaís Fonseca, e que diz assim: algumas pessoas se levantaram contra você por sua decisão de se tornar pastor? De me tornar pastor, não. Não. Deus mudou tanto a minha história, porque assim, quando eu entrei, muitas pessoas acharam que eu não ia permanecer. Porque eles tinham achado que eu tinha entrado porque da mulher, porque de Sara. Então o que é que eles diziam para mim? Você não vai ficar na igreja evangélica. Você só vai entrar, você vai pegar a menina, você vai namorar com a menina e depois você vai sair. Você vai sair. Né? E eu lembro que um dos líderes do catolicismo naquela época, ele conversava muito comigo e ele chegava para mim e dizia: rapaz, você é frouxo. Ele dizia para mim: você é frouxo. Porque você, em vez de você trazer a menina para cá, como é que você deixa a mulher te arrastar para lá, rapaz? Você deixou a mulher te tirar daqui. Né? Então, as pessoas pensaram que eu ia entrar, ia pegar a mulher e ia sair. Então, assim, só que Deus mudou a história de tal ponto, de tal maneira, que quando a notícia saiu na cidade que eu seria apresentado a pastor, a cidade me apoiou. A minha cidade me apoiou. E ficaram felizes pela minha decisão. Hoje, no começo da minha decisão, eu enfrentei uma grande dificuldade. Porque eu era praticamente um dos líderes lá do segmento. Eu fazia parte de coordenações, né, de grupos lá dentro da Igreja Católica. Fui líder de jovem da Igreja Católica. Eu fazia parte de uma das maiores festas do município de Cairu, né, que é a festa de São Benedito. Eu fazia parte da comissão. Eu cheguei a ser presidente da comissão, né, do festejo de uma das maiores festas do município de Cairu, né? Então, que é a festa de janeiro, que acontece lá. Uhum. Então, no começo eu enfrentei uma dificuldade pela minha decisão, mas depois os anos foi passando e quando eu fui ser apresentado a pastor, pelo contrário, a cidade me apoiou e até hoje me apoia. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente já está encerrando nossa live, falta 10 minutinhos aí para
o limite. E eu quero agradecer ao pastor por aceitar o meu convite, mesmo estando distante, mas não mediu esforço para falar um pouco do que Deus fez em sua vida. Eu quero agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui, pastor Cláudio, Dani Bruno e os demais que estão aqui ouvindo. Obrigado por ouvir. Eu creio que Deus transformou a vida de vocês de alguma forma, porque tudo aquilo que nós ouvimos que Deus faz, e nós temos que mudar alguma coisa. Porque Deus é poderoso. E isso eu quero agradecer, obrigado pela oportunidade de ouvir o seu testemunho. Foi um prazer em conhecê-lo. O prazer foi todo meu, né? Louvo a Deus pela sua vida. Continue fazendo esse trabalho muito lindo, né? E aqui eu quero mais uma vez agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, né? Os irmãos lá de Cairu, né? Os irmãos daqui de Capim Grosso, os irmãos do Povoado do Peixe, né? E louvo a Deus mais uma vez pela vida do pastor Cláudio Ribeiro, que é o pastor presidente aqui do campo de Capim Grosso, que é o campo que eu estou residindo, a cidade que eu estou residindo atualmente, né? A sua esposa, a nossa irmã pastora Luana, né? E a sua família, e quero louvar a Deus pela vida dos irmãos aqui também, do ministério de Capim Grosso. Os irmãos recebeu a minha esposa, o meu filho, o Caleb, nos recebeu de braços abertos, e digo para vocês que eu estou sendo bem cuidado aqui na cidade de Capim Grosso. Estou sendo bem cuidado aqui pelos irmãos, né, pela comunidade, e estou à disposição, né, da igreja que queira fazer o convite, né, para que eu possa contar todo o meu testemunho. Tive que resumir aqui muitas coisas, porque muitas coisas eu não posso falar aqui, mas estou à disposição das igrejas que queira nos chamar, nos convidar para contar aí o nosso testemunho. Deus abençoe. Pastor Cláudio, um abraço. Aqui tá mandando que aguardando em Capim Grosso. Qualquer hora eu posso aparecer por aí. Vai orando no Senhor Jesus que Ele vai marcar um dia. Mas eu agradeço pelo... Tá aqui do lado aqui, ó. Tá aqui do lado aqui, assistindo aqui. Pronto. Tá assistindo tanto pelo celular como ao vivo aqui. Pronto, qualquer hora aparece Capim Grosso por aí. Quem sabe Deus marca um momento, mas Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Dê um abração, fica com Deus e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima live. Amém. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Deus abençoe a Amém. todos. Vou encerrar por aqui.